A viagem. Oi, meus amigos, tudo bem? Hoje a gente vai imaginar o seguinte diálogo em uma família cativa na Pérsia. Entre os personagens temos a Thalita. Ela ergueu os olhos quando viu seu pai entrar apressadamente pela porta, chegando para o almoço e com a notícia. Tenho ótimas notícias. O rei Ciro emitiu um decreto oficial esta manhã. No decreto, diz o seguinte: qualquer um que quiser voltar para Jerusalém e reconstruir o templo, tem a permissão para ir. Isso é maravilhoso, querido. Quando seus pais disseram isso, Thalita olhou para o seu irmão Samuel e sentiu um enorme frio na barriga. Ela ficou imaginando se seu irmão estava pensando a mesma coisa que ela. E se seus pais decidissem voltar para Jerusalém? Ou ainda pior, pensou ela, se toda a família quisesse voltar para Jerusalém, mas a família da sua melhor amiga Sara decidisse ficar. E o seu pai continuou falando que o rei Ciro tinha lido a profecia que falava a respeito dele. E o rei ficou tão impressionado que decidiu fazer o decreto. E naquela mesma noite, quando todos terminaram de comer, Thalita fez uma pergunta, já com medo da resposta que poderia receber. Mamãe, isso quer dizer que vamos mudar para Jerusalém? Surpresos com a pergunta, a mãe e o pai ficaram em silêncio e olhando para Thalita. E ao olhar isso, ela sabia que isso não era um bom sinal. Aí, o pai olhou para a mãe, que balançou a cabeça. Filha, você sabe que há anos oramos para voltar a Jerusalém. Nossos avós, bisavós, esperavam muito pela chegada desse dia. Eu sei, mamãe, mas pensar em sair daqui para um lugar que nunca estive antes é assustador. É assustador para nós também, filha. Mas ter a oportunidade de voltar e reconstruir o templo é algo maravilhoso. Para dizer a verdade, tudo parecia confuso para Thalita, porque seu mundo estava virando de cabeça para baixo. Aí, quando começaram a organizar as coisas, seu pai começou a ajudar a juntar o ouro, a prata, os tecidos, os animais e os mantimentos para ser entregue àqueles que estariam voltando a Jerusalém. O rei Ciro havia dito que quem não estivesse voltando para Jerusalém era para dar presentes para aqueles que estavam indo embora. Ele até devolveu os utensílios do templo que Nabucodonosor havia tomado. E além disso, ele também doou um pouco de dinheiro dos cofres da Babilônia. Os dias se passaram e finalmente tudo ficou pronto. E Thalita deitou em sua cama pela última noite antes de viajar. E sua mãe veio e se sentou para conversar um pouco com ela. Filha, tudo dará certo. Nós sabemos que isso é coisa certa a ser feita. Deus está conosco. Eu sei, mamãe. Pelo menos, Sara também estará se mudando. No dia seguinte, antes de clarear o dia, a longa jornada pelo deserto começou. Enquanto a caravana ia deixando a cidade, milhares de pessoas saíram para as ruas. Elas festejavam e comemoravam. Mesmo tendo decidido ficar, estavam felizes pelas famílias que estavam voltando. Os dias no deserto pareciam demorar a passar, até que finalmente a multidão chegou ao alto de um monte e pôde ver a planície da cidade de Jerusalém. Zorobabel, que foi escolhido para ser governador de Israel e para guiá-los até ali, pediu que todos se reunissem. Meus amigos, Deus tem sido bom para nós, concedendo essa maravilhosa oportunidade de voltarmos para casa. Vamos juntos louvar o seu nome. Aí, depois de orar, Zorobabel começou a dar as instruções. Para você ter uma ideia, a empolgação ficava cada vez maior quando ele falava. E enquanto isso, o povo ia se dividindo em grupo para fazer as atividades. E olha que legal, a princípio, todos deveriam retornar para a região em que seus antepassados viviam antes de serem levados cativos. Contudo, em meados de setembro, todos deveriam voltar para Jerusalém. Para quem antes estava triste, Thalita estava muito feliz, pois sua casa em Jerusalém estava lá ainda. E isso queria dizer que eles não precisariam mais viajar. E outra coisa que a deixou feliz também foi que Sara foi morar bem do lado da sua casa. E Zorobabel e José decidiram que a primeira coisa que deveriam fazer era reconstruir um altar para Deus. Eles desejavam poder oferecer sacrifícios o mais rápido possível. Dias depois,
Todos foram chamados de volta e os sacrifícios foram realizados. E Zorobabel então anunciou: celebraremos a festa dos tabernáculos da mesma forma como os nossos familiares faziam no passado. Colocaremos nossas barracas em volta do templo. Alegrem-se, pois manteremos esta festa para sempre em nossa pátria. Quem gostou da história de hoje? Eu gostei. Daqui a pouco, nós também iremos voltar para nossa Jerusalém, onde Jesus mora e onde viveremos para sempre com Ele. Com louvores e ação de graças, entoaram este cântico ao Senhor. Ele é bom, seu amor por Israel dura para sempre. Então, todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois havia sido lançados os alicerces do templo do Senhor. Esdra, capítulo 3, versículo 11. Esses aqui são os nossos amigos que comentaram na última história. Vamos orar, meus amigos? Querido Deus, muito obrigado por essa história. Obrigado também porque já temos a nossa Jerusalém preparada pelo Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não querermos ficar aqui nesse lugar, porque aqui não é o nosso lugar. Abençoe os meus amigos e a família deles também. Prepara-nos para o teu reino, em nome de Jesus. Amém.